Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O salmista nos ajuda a fazer uma reflexão para compreender a importância da palavra de Deus. Seca a erva, murcham as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é eterna. Por isso, quando nós acolhemos a palavra de Deus, também nós entramos na eternidade, entramos em comunhão, em intimidade com o próprio Deus. Por isso é muito importante para nós saber escutar a palavra de Deus, saber ouvir a sua voz. Sem ouvir a voz de Deus, não podemos compreender verdadeiramente a sua vontade. Temos esta oportunidade diária. Todos os dias reservamos este tempo tão importante para aquecer o nosso coração com a escuta da palavra de Deus. Esse é o momento. Abra o seu coração. Acolha a palavra de Deus dirigida a cada um de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, é uma alegria para nós acolher a palavra de Deus. É esta palavra que aquece o nosso coração. É esta palavra que ilumina a nossa vida para compreendermos o que Deus quer de nós. Por isso é preciso que todos os dias cada um se pergunte: tenho dado a devida atenção à palavra de Deus? Tenho reservado um tempo honesto para escutar, estudar, refletir e rezar a palavra de Deus? Temos esta oportunidade de, neste momento, nos confrontar com a palavra de Deus que nos ajuda a compreender a sua vontade e o seu projeto. Bem, o evangelho que nós ouvimos hoje, antes de qualquer coisa, Jesus, ensinando aos seus discípulos, diz algumas palavras que orientam a não profanar as coisas santas. Jesus utiliza esta linguagem: não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas aos porcos. Jesus está dizendo aqui, sobretudo, daquilo que os seus discípulos vão encontrar ao longo do caminho: a hostilidade, aqueles que não querem acolher a mensagem de salvação. Os discípulos precisam estar conscientes disso, saber assumir e confrontar essas situações, não profanar aquilo que é sagrado. Por isso diz o Evangelho: não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas aos porcos. Certamente o Evangelho não diz, poderia ser a situação de resistência, sobretudo, de alguns judeus que não se abriram para a revelação do Pai por meio de Jesus Cristo. Por isso diz: não atireis pérolas aos porcos, porque eles não sabem aproveitar de fato a riqueza da revelação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. E depois o Evangelho vai nos trazer o que nós chamamos de regra de ouro para o cristão, regra fundamental que nós deveríamos assumir para a nossa vivência. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a eles, pois esta é a lei e os profetas. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a gente exige de Deus e das pessoas o bem. No entanto, a gente não sabe agir da mesma forma em relação aos nossos irmãos.
Quantas vezes a gente não exigiu que Deus e os irmãos fossem misericordiosos conosco, soubessem compreender a nossa limitação e nos desse a possibilidade de recomeçar diante da nossa fragilidade? Quantas vezes não precisamos de alguém que estendesse a sua mão e nos ajudasse a colocar de pé para retomar o caminho? No entanto, muitas vezes, diante da dor, do sofrimento e do pecado do outro, não há nada de misericórdia em nossos gestos e em nossas palavras. Por isso é bom que repitamos sempre esta regra de ouro: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Lei e profetas era a forma com que os antigos se referiam a toda a Escritura. Portanto, o Evangelho está dizendo, nisso consiste toda a Escritura: fazer aos outros aquilo que queremos que eles nos façam. Oxalá a gente de fato soubesse cultivar no coração este ideal, esta regra fundamental. Aquilo que nós queremos, é isso que nós fazemos aos nossos irmãos e irmãs. Isso mudaria tudo o nosso modo de nos relacionar. Como foi dito, muitas vezes nós queremos receber o bem, mas não sabemos dispensar o bem. Queremos receber misericórdia, compreensão e perdão, mas nossas palavras são de condenação. Nossas palavras são duras, cortantes. Não há nada de misericórdia, não há nada de perdão, não há nada de acolhimento. Por isso, é preciso que assumamos esta regra para a nossa vida. Tudo aquilo que queremos que as pessoas façam para nós, é isso que devemos fazer para elas. E o Evangelho é muito claro. Nisso consiste a lei e os profetas, isto é, nisso consiste toda a Escritura, toda a palavra de Deus, em fazer aos outros aquilo que queremos que façam a nós. E depois, Jesus vai mostrar os caminhos diferentes que estão colocados diante de nós para nos ajudar a fazer a nossa escolha. Há um caminho largo e há um caminho estreito. Qual caminho nós escolhemos? Diz Jesus, entrai pela porta estreita. É um imperativo, entrai pela porta estreita. Aqui é bom sublinhar que lá no Evangelho de João, Jesus vai dizer assim, eu sou a porta. Portanto, a porta estreita é o próprio Jesus. A medida dessa estrada é a estatura do próprio Cristo. Entrai pela porta estreita. E aí Jesus vai contrapor, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Qual caminho nós escolhemos, o estreito ou o caminho largo e espaçoso? Por que será que Jesus utiliza esta imagem da porta estreita? Porque para segui-lo é preciso renúncia. Não dá para seguir Jesus carregando tudo conosco. Algumas coisas precisam ficar para trás, não passa pela porta do seguimento de Jesus. O orgulho, a prepotência, a autossuficiência, a injustiça, tantas outras coisas não podem fazer parte da vida do cristão. Por isso a porta é estreita. É preciso deixar para trás essas coisas, porque não podemos passar na porta carregando tudo isso conosco. Por isso despojamento, abnegação, é o caminho do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi dito, há um caminho espaçoso e largo. No entanto, o Evangelho é claro em dizer, este caminho onde tudo é possível, onde tudo pode, este caminho leva à perdição. O Evangelho é claro, há um caminho largo e espaçoso, mas este caminho conduz à perdição. Somos capazes de viver a renúncia, a abnegação, para passar pela porta estreita, que é o próprio Jesus? E o Evangelho continua nos ajudando nessa reflexão. Muitos são os que entram por este caminho largo e espaçoso. É o caminho mais fácil, é o caminho do tudo pode, mas é o caminho que leva à perdição. E aí diz o Evangelho, estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E aqui é importante lembrar que vida não é simplesmente a vida biológica, é uma vida mais profunda, é a vida em intimidade com Deus, é a vida eterna. O caminho é estreito, mas é um caminho bonito e possível.
E é este caminho que nos conduz à vida verdadeira. Portanto, meu irmão e minha irmã, nos perguntemos qual o caminho nós temos escolhido. O caminho que muitos seguem, o caminho onde tudo pode, ou o caminho estreito da renúncia? Este caminho largo é o caminho fácil, conduz à perdição. E o caminho estreito, o caminho difícil, o caminho da renúncia e da abnegação, é o caminho que conduz à vida plena. Nos perguntemos, estamos no caminho de Jesus, o caminho da vida, o caminho estreito, ou no caminho que nos conduz à perdição? Que a mensagem do Evangelho nos interpele. O Evangelho que nós ouvimos hoje nos coloca diante de questões fundamentais que nos ajudam a nos posicionar como cristãos diante de Jesus. É preciso assumir a regra fundamental. O que desejamos para nós mesmos é isso que nós queremos fazer às outras pessoas. Ao mesmo tempo, diante de nós existem dois caminhos possíveis, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo nos leva à perdição e o caminho estreito nos conduz à vida plena em comunhão com Jesus. Por isso rezemos ao Pai Eterno, pedindo a graça de saber escolher o caminho estreito. Pai Eterno, pedimos a força do Teu Espírito para que saibamos acolher em nossa vida, fazer a opção pelo caminho da abnegação, da renúncia, mas é o caminho que conduz à vida plena. A vida, Pai Eterno, é Teu próprio Filho Jesus Cristo. Unidos a Ele, entraremos na Tua própria eternidade. Obrigado, Pai Eterno, por esta mensagem do Evangelho que nos interpela a viver bem a nossa fé. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.